eu vou me apresentar primeiro, eu sou Fernando Lopes, eu estou aqui só como interlocutor e até representando um pouco da audiência. Eu vejo alguns comentários que pode aparecer aqui, né? E transmito para o Altamir, que ele está bem concentrado em passar o conteúdo, né? Então eu vou pedir, Altamir, que você se apresente e também que você faça um pouquinho do resumo desse teu projeto de vendedor 5K. E fala um pouco, né, sobre você e por que você pode ser considerado um mentor ou guia de vendedores que querem trilhar essa jornada. Tá bom? Te passo a palavra aí. Legal. Gente, então, bom dia. Meu nome é Altamir. Eu estou com a missão aqui de ajudar vendedores principalmente do varejo de moda, seja ele, né, mais antigo nesse projeto ou nesse processo, ou até que está começando agora a chegar aos 5K, né, a chegar aos 5 mil de salário, né, a ter um salário realmente que satisfaça, que deixe você, né, feliz com o seu trabalho. E o mais importante é que isso é totalmente possível. Eu sou consultor de desenvolvimento humano de algumas marcas e tive a oportunidade de ajudar, né, alguns vendedores a se tornarem gerentes, né, a conseguir salários maiores, e é totalmente possível. E hoje, né, eu vou contar um pouco sobre a minha história, né, como tudo começou. Isso que eu... Para deixar até bem claro, né, Altamir, o que garante ou com que propriedade você pode se considerar esse mentor, né, de uma jornada do zero, de uma pessoa que aspira a entrar na venda, varejo por qualquer motivo, ou que já esteja lá em qualquer patamar, com 1K, 2K, 3K de salário, e chegar aos 5K. Você conhece alguém, ou você pode dar um exemplo, ou até mesmo seu, contar um pouquinho para a gente conectar essa história e inspirar pessoas? É totalmente possível. Eu falo muito, né, de chegar aos 5 mil, né, aí em 3 meses, ou, né, em 4, em 5, em 6, não importa, né, mas eu conheço muitos vendedores que chegaram a ter um resultado, né, entre... óbvio que, como eu estou 23 anos fazendo isso, vou fazer agora 23 anos, né, desenvolvendo equipes, por causa da inflação, os valores, né, eles oscilam. Mas hoje, atualmente, né, colocando, né, inflação, eu fui um vendedor que consegui esse salário logo no início de carreira. E ainda teve uma coisa, Fernando, você acredita que eu fui gerente com 7 meses iniciando no varejo? Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta então aqui. Provavelmente quando você nasceu, o médico foi lá no berçário e falou assim, esse cara aqui vai ser vendedor. Ou não? Poxa. Como é que foi essa tua trajetória? Você vem de uma família de vendedores? Como é que você se formou? Na verdade, não. Fiquei mais ou menos órfão. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos de idade, e morando com a minha mãe, que era uma pessoa que tinha muita dificuldade de me enquadrar, porque não que eu fosse um adolescente rebelde, vocês veem minha cara de anjo, né? Eu não era rebelde, mas eu gostava de pegar, por incrível que pareça, eu pegava onda, né? Gostava de sair para noite. Muito a história das pessoas que iniciam no varejo. E, Fernando, eu queria estar vivendo ali meu colégio, ir para a faculdade, depois, né, curtir minha noite com meus amigos, pegar minha onda, e não queria trabalhar tão cedo. Quando foi aos 19 anos, minha mãe falou, você tem 2 opções, né? Ou você trabalha e continua em casa, ou vai sair de casa, porque eu não vou sustentar vagabundo. E aquela história toda, minha mãe é uma mulher muito forte, né? Uma profissional que sempre foi uma inspiração para mim, e nesse ponto muito dura, começou a solicitar que eu fosse buscar emprego. Eu tinha um amigo que trabalhava em loja. O nome dele, né, é Marcos Paulo, mas chamado de Marola. Marola porque ele pegava só onda pequena, era meu amigo de surf, né, etc.
E ele estava trabalhando numa loja chamada Bill Bros. E ele sabendo dessa solicitação da minha mãe, né, era um grande parceiro, é meu amigo até hoje, ele falou: olha, se você, para sua mãe parar de te encher o saco, deixa uma ficha lá na loja. Pelo menos ela está vendo que você está se esforçando. Então, eu despropositalmente, né, sem propósito, sem vontade, né, eu fui lá e fui deixar a ficha. E adivinha a minha sorte? Me ligaram. Só que quando me ligaram, não ligaram para mim, não. Sabe aquela lei de Murphy? Que quando a coisa tem que dar certa, ela vai dar? No caso, se eu talvez atendesse e falasse: olha, muito obrigado, vou ver para depois marcar a entrevista, e enrolaria, né, o gerente que estava me chamando. Mas quem atendeu foi logo minha mãe. Então, quando eu chego em casa, ela falou: meu filho, tem uma excelente notícia, te ligaram da loja. Aí eu estava com aquele sorriso, né, de um dia de surf, que notícia boa! E aí acabou que eu fui, né, para a entrevista, passei. Foi até engraçado, né, que tinha duas. Eu sempre morei em Copacabana, né, aqui no Rio de Janeiro, e é óbvio que eu nessa época eu queria chegar a um salário bacana até para custear minhas saídas, né, minha independência. A gente sempre quer isso. Só que eu tinha duas lojas para ir. Eles tinham duas lojas, uma em Copacabana, que eu ia a pé, e uma em Ipanema, que eu tinha que pegar um ônibus na época. Parece que foi para me testar, eu fui parar na loja de Ipanema, um pouco mais longe. Falei: poxa, tão perto de casa, então isso me gerou mais esforço. Só que quando eu entrei nessa marca chamada Pé do Atleta, que era do grupo, era um grupo chamado Chocolate, que tinha 3 marcas: Chocolate, Bill Bros e Pé do Atleta. Meu amigo era da Bill Bros, né? E eu iniciei nessa primeira marca, Pé do Atleta, e que foi muito importante para mim. Você perguntou para mim: qualquer um pode chegar ou não? Na verdade, a pessoa tem que ser vendedor nato. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Altamir. Deixa eu ver se... Porque eu vivi um pouquinho um processo diferente de você. Eu não entrei direto no varejo, né? Mas eu comecei trabalhando no segundo turno. Aí deixa eu ver se essa armadilha fisgou você também em algumas pessoas. Eu também tive um crescimento bem rápido, apesar de ser indústria que eu comecei, né? Mas enfim, eu quis trabalhar no segundo turno, pegava onda, porque terral de manhã, né? A gente ia pra praia de manhã, trabalhava no segundo turno, e quando saía estava na hora da noitada. E qualquer R$1.000, R$2.000 me satisfazia. E aí eu via muita gente nessa armadilha que, quando abre o olho depois de alguns anos de carreira, tá naquela mesma vida. Eu, assim, por influência e até por escutar algumas outras pessoas, eu acabei continuando me desenvolvendo. Então fui crescendo também na minha carreira, né? Então quando você abre o olho, eu já não estava tão ali no operacional, estava um pouquinho mais acima. Foi minha sorte, porque eu entendo assim, ou você está naquela tua fase de carreira num bom patamar, porque aí você já está no flow ali, basicamente, não tem tanto esforço, ou você continua sempre crescendo, né? Porque senão, enfim, como é que uma vez eu escutei, onça cansada, né? A pessoa fica ali naquele carro, começa a cansar, né? Mas diga lá, continua aí. Essa armadilha de, quando você está solteiro, ganhar os iniciais de salário, ela morde muita gente, a pessoa perde o foco, acha rica, né? É verdade. Eu, no caso, eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro em tão pouco tempo, né? E eu fui ficando ambicioso sem conhecer esse meu lado. Eu nunca fui um cara ambicioso quando eu era mais adolescente, né? Mas eu fiquei, sim, ambicioso e fui querendo cada vez mais. Só que, como eu comecei nessa marca, eu tive uma sorte muito grande, porque eu já comecei com alguns treinamentos e desde já eu aprendi as técnicas que eu uso até hoje, porque era uma empresa muito voltada para desenvolvimento humano. Talvez por isso, até hoje em dia, eu tenho esse processo aí de vender, né, de ser mais técnico, de ter método de trabalho. Por que eu estou falando isso? Realmente existe uma armadilha da acomodação,
daquele salário inesperado, de você achar que você vai conseguir aquele salário nunca tinha antes e que você não quer crescer para aquilo para você tá bom. Mas comigo aconteceu exatamente o contrário. Eu sempre quis me desafiar a fazer melhor, independente do salário. E eu, consequentemente, por esse meu desafio constante a mim mesmo, eu fui galgando aí não só salários maiores, como cargos maiores. Só que eu não nasci vendedor. Meu pai, embora tenha sido comerciante, faleceu com 12 anos e ele não tinha nada a ver com o comércio de roupa. Né? Eu não convivi, né, pensando em negociar com pessoas, mas eu não só aprendi quando eu entrei no varejo, como eu pratiquei. Isso foi toda a minha diferença. Porque olha como são as coisas. Era uma empresa, né, de 100 lojas. De 100 lojas, eu fiz uma prova para falar de técnicas de venda, que aí vai desde olhar o meu atendimento, verificar se eu faço, até responder perguntas orais. Eu fui o único 10 do Brasil. Eu gabaritei a prova tanto no atendimento, né, quanto na escrita. E isso em 7 meses, mais ou menos, foi o que me credenciou a me tornar gerente. Porque sabiam que eu vendia bem, mas será que eu podia vender bem em qualquer loja, né, em qualquer situação, né, e conseguiria passar isso para minha equipe? E aí foi isso que deu esse start. Então, eu não nasci vendendo. Eu aprendi a vender, né, e testei práticas bem-sucedidas para alavancar a venda. Ó, só para você ter ideia, teve uma situação, né, como é que um vendedor chega aos 5K? Em 3 meses. Que é sobre isso que a gente está falando aqui. É você não desperdiçar nenhuma oportunidade. E olha que história bacana. Assim, eu aprendi uma técnica chamada venda alternativa, que ela era um passo a passo. Os passos são mais ou menos assim. Primeiro, quando a pessoa pede algo que você não tem, você escuta ela, né, e com um ar de curiosidade pergunta: poxa, eu fiquei curioso, por que você queria exatamente esse produto específico? A pessoa te responde. Você respalda ela fazendo o que a gente chama de apoio. Na psicologia se chama de holding, né? Que o cliente fala, por exemplo, eu quero, no caso aí de moda, vamos falar vestido. Eu queria um vestido vermelho de bolinha, né, de bolinha amarela. Difícil, né, ter isso na loja. Eu falo, poxa, eu estou bem curioso. Vi que você veio bem específico. Por que você queria desse modelo? Ele vai falar, não, porque eu adoro a combinação vermelho com amarelo, tendência, sei lá o que. Você fala, pô, realmente, o vermelho e amarelo tá uma hipertendência. Você dá um respaldo para ele. E depois você explica por que não tem, para aí, no final, oferecer um item alternativo como uma sugestão. Aquilo que ele veio procurar. Aí olha que coisa. Eu era tão treinado e acreditava tanto no processo que o nome da loja era Pé do Atleta. As pessoas confundiam e achavam que Pé do Atleta, né, era uma loja de material esportivo, mas você conheceu e sabia que vendia roupa e principalmente tênis. Né? Muita gente aí que está assistindo não lembra porque, né, já não está mais no varejo já há bastante tempo. E aí, olha que coisa. Você acredita que o cara entrou na loja, eu falei, oi, tudo bem? Bom dia, todo serelepe, feliz, e ele fala, você tem touca de natação? Sabe quando um vendedor murcha, né? Porque, tipo assim, entra um cliente, a gente tá esperando, tá lá na vez, e entra um cara pedindo touca de natação pra uma loja de roupa, que não tem nada a ver, né? Você tava esperando tirar um pedido e teve que vender, né? Exatamente. E aí, como eu tinha aprendido essa metodologia, e eu realmente não desperdiçava oportunidade, eu utilizava o que eu tinha aprendido, eu cheguei para ele, adivinha o que eu perguntei? Poxa, eu fiquei curioso, posso fazer uma pergunta? Por que você estava procurando touca de natação? Totalmente o que 99% dos vendedores não fariam. E ele falou, não, é porque eu vou começar a natação e é obrigado a usar touca. Então eu estou procurando.
E eu falei, realmente, eu quando fazia natação também era obrigado. Eu nadei no Forte do Leme e na minha época era até aquela touca de lycra, né? Hoje em dia tem as de silicone, mas infelizmente, embora o nome seja pelo atleta, a gente não vende artigo esportivo. Eu nem sei se tem por aqui perto, mas eu acho que loja de artigo esportivo você vai achar. Mas eu sei que não tem nada a ver com o que você estava querendo. Mas eu tenho... olha que coincidência. Você vem procurar toucas de natação, mas eu tenho umas sungas que estão na promoção. Como você vai iniciar, né, a natação, de repente vai querer usar uma sunga nova, ou vai usar a antiga e vai precisar de uma sunga nova para ir para a praia, eu posso te mostrar sem compromisso, porque, cara, ela foi de 30 para 15 reais. Era exatamente o valor, eu lembro até hoje, né, eram 50%, que 30 reais equivalia, né, hoje aí uns 100 reais, 120 reais. Né, os produtos lá tinham um preço médio considerável. E ele levou 3 sungas. Então, só para você ter uma ideia, eu não desistia. Cada cliente que entrava era uma oportunidade. E isso me fez chegar próximo do salário satisfatório. Mas deixa eu tentar pegar umas nuances aqui, né? O que você entende que te fez acelerar nesse processo? O que foi... Você buscou conhecimento aplicado? Como é que foi isso? Porque assim, volto a falar, né? Você pode passar a vida inteira aprendendo de pouquinho em pouquinho, ou você pode pegar atalhos e aceleradores, né? Mentores, alguma coisa, né? O que o vendedor ele precisa para chegar ao 5K em 3 meses? A primeira coisa é buscar conhecimento, sim. Não só conhecimento teórico de livro, de um mentor, de vendedores que estão agindo para pegar as práticas, mas de repente até fazer um curso especializado em venda de varejo. E praticar. Porque, Fernando, uma coisa eu aprendi. Saber sem fazer é a mesma coisa que não saber. Então, muitas pessoas participam de treinamento e não executam. Diferente do que aconteceu comigo, eu executei. Então, eu comecei a perceber que a venda tinha atalhos eficientes para você chegar ao resultado. E foi isso que acelerou. Lembra, quantas pessoas entrariam numa vez, esperando o cliente, numa loja de roupa, o cliente perguntasse: tem touca de natação? Algo que não tem nada a ver. Qual desses ia tentar? Quantos vendedores existentes aí no varejo iam tentar vender alguma coisa para ele com um método eficiente? Porque aí você fala assim, é porque ele ofereceu sunga? Não, quer ver como sem método fica estranho? Me pergunta aí, por exemplo, tem touca de natação? Não, mas eu tenho umas sungas aqui que estão na promoção. Faz sentido? Não faz sentido. Né? Parece que eu estou querendo empurrar. Só que com a metodologia isso se torna eficiente. Então, foi isso que acelerou. Né? Nesse meio tempo, eu fui conquistando clientes pela minha vontade de vender e com técnicas bem sucedidas, óbvio. Eu tive clientes da Pedatleta que eu fui mudando de empresa e foram me seguindo. Mas o grande lance não eram os clientes que eu conquistava. Eram os clientes que eu fazia. Independente da loja, independente da marca, porque muitas pessoas, quando vão entrevistar, elas pensam, eu quero um vendedor que tem uma cartela de clientes. É legal um vendedor que já tem uma cartela de clientes, mas o maior motivo para contratar alguém em vendas é saber que essa pessoa tem a capacidade de fazer novos clientes sempre. Porque, infelizmente, o cliente muda de endereço, o cliente, né, fale quando você vende muito para ele, pode acontecer. Né, o cliente pode casar, pode ficar solteiro, pode mudar o hábito de consumo. Altamir, o que eu vejo nesse processo? Quando você se torna um vendedor 5K, ou seja, um vendedor de alto desempenho, isso mais do que um resultado, ele te gera liberdade. Porque assim, tem muito vendedor, muito profissional que fica agarrado no lugar até com medo de ser percebido para não ser mandado embora. E a partir do momento que você é um vendedor 5K, você decide, cara, eu tenho valor,
eu sei fazer acontecer aonde for, com a marca que for, e eu escolho onde eu vou trabalhar. É mais ou menos por aí, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Outra pergunta aqui. O que a sua história de ajuda vendedores de moda varejo a atingir esse faturamento? Como é que você consegue, assim, deixar bem claro o passo para ele? Né? Fala um pouquinho mais. Qual é o meu papel aqui? Meu papel nessas lives, 6 e 5 da manhã, todos os dias, é fomentar no vendedor essa vontade de aprender como chegar ao 5K, né, nesse período de 3 meses. Como é possível isso? Como eu falei, o varejo é digamos, uma diversidade de oportunidades. Você tem uma oportunidade ali dia a dia de fechar a venda, efetuar vendas e fazer clientes. Com técnicas eficientes, você não só vai conseguir aproveitar melhor as oportunidades, ou seja, não perder um cliente que normalmente qualquer um perderia, você vai conseguir efetuar a venda e, mais ainda, vai conseguir fidelizá-lo de forma mais fácil. Na minha história, quando eu era lá vendedor, eu lembro de um momento muito claro na vontade de vender e de não desperdiçar a oportunidade. Na Pé da Atleta, ainda na loja de Ipanema, uma vez a gente vendia a bolsa Kipling, que é a bolsa que hoje em dia tem Kipling no Brasil, mas na época, né, não sei se você lembra, a gente não tinha produto importado no Brasil. A gente não tinha loja, né? Era muito difícil. Só que a Pé da Atleta vendia Kipling. E tinha as bolsas da Kipling, tinha umas prateleiras altas, talvez o VM naquela época não era tão esperto para deixar tudo na mão do cliente, botava umas bolsas altas. E uma vez uma cliente chegou para mim, ela até trabalhava em loja, era gerente da loja Vonner, ela chegou e falou: quanto está aquela bolsa? Eu falei: peraí só um minuto que eu vou pegar para você ver. Ela: não, só quero saber o preço. Eu falei: ela tá tanto, mas deixa eu pegar. Ela falou: não precisa, não vou levar agora. Eu falei assim: não, eu até entendo que você não vai levar agora, mas ver assim, dessa distância, você não consegue visualizar bem. Isso é só te mostrar, porque ela surpreende quando você abre para o espaço interno. Você normalmente usa para quê? Aí comecei a conversar com ela e mostrei. Né? Eu subi num banquinho, que normalmente era o banquinho que a gente botava o pé das pessoas para calçar o sapato, peguei a bolsa, né, longínqua, né, abri e pedi para ela pegar, tocar, experimentar. Então, ela já tinha me falado que não ia levar. Mas, o que eu fiz? Fui lá, demonstrei o produto, aí fui falar, né, das características e benefícios, fui tentar ver as dores do cliente para poder solucioná-las. Todas essas técnicas que eu ensino no curso, né, eu utilizei. E ela falou assim: mas como eu falei, eu não vou levar. Eu falei: poxa, independente de você falar ou não, você não me deu trabalho, você é o meu trabalho. Então venha sempre se você tiver uma dúvida. E brinquei com ela, e ela saiu, e depois ela voltou, trouxe a supervisora e falou: olha esse vendedor, não sei o que lá, e acabou comprando. O fato é o seguinte: vendedores desistem fácil. Ele já acha que o cliente não vai comprar. A primeira coisa para o vendedor ter uma mentalidade de vencedor, e é isso que vai fazer ele chegar a 5K em 3 meses, é ele acreditar em toda oportunidade, ele achar que todo cliente pode comprar, e ele vai fazer o máximo para isso. Algumas pessoas perguntam, né, mas eu consigo chegar aos 5 mil reais em qualquer loja? Isso é muito importante. Eu percebi uma coisa: eu entrei numa marca e consegui esse resultado, e eu tenho vários vendedores, né, que eu conheço, que são vendedores que trabalham na empresa, que prestam consultoria, outros vendedores que já passaram por mim, que conseguiram. Quais são as duas formas de você ganhar os 5 mil? Ou ser um vendedor premium, né, um vendedor, né, que realmente vai utilizar as técnicas e vai chegar a esse patamar de salário, na maioria das vezes, tudo, né, a média. Óbvio que vai ter um mês que talvez você esteja mais tristinho, né, e não pratique. Sem praticar não dá, né? Mas praticando você vai ter, ou você elevar, né, o seu cargo, virar um gerente e conseguir esse resultado. A Jéssica, que estava aí, né, é uma vendedora 5K, é uma vendedora de ponta, é uma vendedora que tem um salário
praticamente de gerente aí de muitas marcas, mas tem uma colega dela que também foi minha trainee antes dela, que ela, além de ter esse salário, ela hoje em dia é gerente de outra loja. Ela saiu da loja que ela estava como vendedora e virou gerente. O nome dela é Duda. O que eu percebo? Que quando você consegue fazer todos os processos, como você falou, você fica muito mais seguro. Então, a primeira coisa é, a loja que eu estou agora, pelo menos entre 10% a 20% dos vendedores da marca, eles conseguem esse salário? Se eles conseguem, é possível que você consiga também. E com essas técnicas, com certeza. Isso sem fazer conta, né? Porque às vezes você pode fazer uma conta de trás para frente, preço médio, ticket médio, fluxo. Mas assim, se alguém é possível, se alguém fez, é possível. Um só, pode ser que ele seja realmente um fenômeno que vai transcender aí qualquer técnica, né, aí pode ser tempo, mas se 10% a 20% já é uma conta fácil. Mas aí você, óbvio, vai ver o número de atendimentos médio, com um preço médio, né, e aí você escolhe o seu PA, né, o PA médio, né, você consegue, né, verificar se você consegue, você vai atingir. Esse é um formato. Então, quando você é um vendedor que está acostumado a ganhar oportunidades e fazer clientela, facilmente você pode escolher a marca. Então, não necessariamente ganhar o 5K significa ficar na marca que você está, na empresa que você está. Por exemplo, se você está numa loja que o preço médio é muito baixo, você tem um fluxo menor, né, a comissão é menor, também tem que calcular o valor da comissão. E é isso que eu fiz. Eu sempre estive, tanto como gerente como vendedor, num lugar onde a comissão pudesse até na hora de eu escolher entre uma marca e outra, né, esse era um ponto importante. Então você pode ir para outra marca, com certeza, talvez aí você não consiga em 3 meses, mas aí você vai conseguir nos 3 meses na próxima marca. Olha bem, mas muito difícil, utilizando todas as técnicas no mercado atual, né, você tem uma média aí de salário de entre 4.500, 6, todo mundo? Não. Porque pensa uma coisa, sei que você já lutou judô, né? Quem luta judô, quem luta karatê, todo mundo entra digamos, no curso para aprender a lutar, mas nem todo mundo chega à faixa preta, ou por desistência, ou porque tem outro foco. Então, essa vontade, esse foco e essa determinação para fazer o que aprende é o que vai determinar você ser um vendedor faixa preta, um vendedor 5.0. Mas aí a minha história ainda não... Fala. Deixa eu pegar um gancho aqui do que você falou, porque às vezes você entra assim e olha uma loja que é até um potencial e às vezes teus colegas nem são tão bons, né? Aí você fica ali, vou sair daqui porque é um ambiente, às vezes é medíocre, né? Você encara, mas eu vou contar uma história assim, vê se tu conhece essa. Era uma vez 2 amigos que saíram para correr, para andar caminhar, né? E acabaram se perdendo na floresta. E aí depois de horas e horas tentando se encontrar, começaram a ficar cansados, eles já começaram a tirar a camisa, tiraram o tênis e penduraram o tênis no pescoço, né? Dar aquele nozinho, penduraram o tênis no pescoço e foram andando, tipo numa floresta da Tijuca aqui no Rio, perdidos. Aí de repente, depois de muitas horas de caminhada, eles cansados, aí aparece um leão, você que aqui não tem mais fugiu do zoológico, né? Apareceu lá, o leão esfomeado, aí uau, uau! Aí os 2 começaram a correr, né? Aí de repente um parou e começou a pegar o tênis e amarrar, né? Ali botar no pé. Aí o outro falou assim, rapaz, deixa de ser bobo. Tu acha que botando o tênis você vai correr mais rápido que o leão? Aí ele virou e falou assim, eu não preciso correr mais rápido que o leão, eu só preciso correr mais rápido do que você. Então assim, a ideia é, se você focar em você e buscar o teu conhecimento, e quem está aqui já está sentando para colocar o tênis, porque está buscando conhecimento diferente, né? Ele já vai na frente de muita gente. Isso facilita muito o atingimento desses resultados. E outra coisa que eu queria que você falasse também é o seguinte, os 3 meses, ele é mais ou menos conta de quando? Que a gente estava falando, a partir do momento que você está na pequena área posicionado com o conhecimento certo, né? Na verdade, a partir do momento, por exemplo, você faz o curso do vendedor 5K, né, e você começar a praticar terminou o curso, começou a praticar, 3 meses a partir daí, não é 3 meses a partir do início que você
entra na loja que você está, ou 3 meses de quando você decide, né? Você tem que fazer o curso porque eu vou ensinar os atalhos para você chegar lá. Isso faz toda a diferença. E óbvio, e praticando para verificar aí, venda e ensaio, erro e acerto. Erra, acerta, né? Erra e acerta, Corrige. e continua fazendo, corrige, né? Mais ou menos isso. Bom, voltando à minha história, né? Beleza, tirei nota 10. Né? Na verdade, vou contar ainda mais especificamente. Tinha um diretor na empresa. Uma coisa muito engraçada, eu como vendedor nunca tive gerente, eu tive subgerente, mas nunca um gerente. Eu tive que ser um pouco autodidata, graças a Deus tinha livros e exercícios que eu fazia, né? Tinha até um subgerente que checava para ver meu aprendizado, mas a Teta passou por um momento muito difícil, né? Com ser gerente no Rio, e tinha um diretor. Eu já estava ajudando o supervisor da época a ter resultado, não só na loja dele, mas ele me levava para resolver problemas de outras lojas. Eu com 7 meses de empresa, né? E aí ele já tinha falado bem de mim, etc. E ele me chamou para conversar e falou: Altamir, o que você quer aqui? Eu falei: na verdade eu quero ser o melhor vendedor, etc. Né, busco crescimento, sim, mas eu não estou preparado ainda. Olha isso, eu falando pro diretor, eu não estou preparado. Ele nem tinha me oferecido nada, eu falei: poxa, eu queria ser gerente, mas eu não estou preparado. Tipo, aí eu estava com a mentalidade fixa, né? Ainda muito inexperiente, primeiro emprego. Só para você ter ideia, eu repeti, né, de umas 2 séries. Eu era aluno do Pedro II, estudava à noite, trabalhava de manhã. Aí legal, o famoso CP2, né? Eu era tão tranquilo como adolescente que eu estudava no Maitá e fui convidado como eu era concursado, eu não podia ser demitido, ou seja, ser jubilado ou ser expulso. Então, por causa das minhas faltas de pegar onda, de sair à noite, eu fui convidado a me transferir para o da Tijuca. Aí beleza, né, já fazia todo esse trabalho aí, com todo esse sacrifício. Só que ele parece que não me escutou. Ele falou: olha, eu vou pedir um favor. Você, como não está sem gerente, ainda não teve a checagem do seu SPV, que era um processo de treinamento chamado Sistema Profissional de Vendas. E no dia seguinte, e depois você está convidado aqui para uma reunião que vai ter dos gerentes, eu queria que você fosse. Ok, não pensei muito nisso, mas ele não me falou quando ia me checar. Aí sabe quando chegou mercadoria nova e eu estava responsável pela outra loja de Ipanema, já como responsável, pediram para eu organizar a loja. E o meu supervisor falou: olha, o nosso diretor vai na sua loja hoje ver como ficou a arrumação. E Altamir, à noite ele vai te checar. Então depois vocês vão para a loja do Rio Sul, ou ele vai te checar aí, mas a sua checagem era hoje. Então eu falei: pô, eu já tinha feito o curso já há algum tempo, né? Eu tinha que estudar. Só que eu não podia estudar, sabe por quê? Porque eu tinha que arrumar a loja. Então, adivinha, escolher entre uma coisa ou outra, óbvio que eu fui arrumar a loja, fui, né, organizar o estoque, descer a mercadoria, fazer vitrine. Isso demorou um tempo muito grande, até que chegou 6 horas, era o tempo. Ele falou: olha, não vou mais aí não. Vem pro Rio Sul que eu vou te checar no Rio Sul. Ou seja, arrumei à toa, né? Podia ter deixado a equipe, mas eu quis ser muito brilhante na arrumação, né? Porque como eu ainda não sabia delegar, o que eu queria fazer. Aí beleza, fui. Aí fluxo baixo, ele pede para uma pessoa entrar na loja e eu atendê-la. Um vendedor, né, simulando, porque o fluxo não estava era já 7 horas, o fluxo não estava entrando no cliente, ele precisava checar, e aí é o primeiro passo. Eu fui atendendo lá, atendendo do começo ao fim, né, simulando, vendi todos os processos de venda, com todas as técnicas, tinha falado tudo na cabeça. Ele falou: agora a gente vai lá para cima no escritório e você vai me responder qual o processo dessa prova. Você vai me responder uma pergunta de cada módulo. E algumas coisas que eu fiquei na dúvida em termos no seu atendimento, vou fazer duas perguntas desse módulo. Beleza.
E ele foi lá me sabatinando. E eu respondendo de forma, né, muito segura, quase um manualzinho. Só que você, óbvio, fica na dúvida. Ele falou, você quer que eu te dê sua nota hoje? Eu falei, claro. E a reunião era no dia seguinte. Eu falei, poxa, vamos fazer o seguinte, vou te dar amanhã na reunião, no meio do gerente, não acho melhor. Eu falei, não, pode dar agora, não tem problema, é melhor você dar agora. E aí, quando foi no dia seguinte, né, com todos os gerentes da Atleta reunidos, tinha uma sala de reunião, né, na loja do Rio Sul. A loja do Rio Sul era bem grande, era ali do lado da Física Forma, perto da Casa Bahia, hoje em dia. Aí, ele chegou e falou, gente, já estava lá na pauta da reunião, e na pauta falou, ó, eu queria muito falar, ontem eu tive a oportunidade de fazer o teste, né, de SPV com Altamir, né, eu chequei ele e falei que ia dar a nota aqui. Bom, vocês sabem que eu não checo todos, normalmente é o supervisor ou eu, né, mas eu checo vendedores, gerentes do Brasil inteiro, e o Altamir conseguiu a proeza de ter o primeiro 10, eu checando o SPV. Aí eu já fiquei assim. E por isso eu escolhi o Altamir para ser gerente da loja de Copacabana. Lembra que eu falei que a loja de Copacabana é a loja que eu queria? Perto, eu saí da loja de Ipanema e ganhei a loja de Copacabana. Por quê? Por causa das técnicas que eu aprendi. Não só pelo salário que eu tinha, mas por saber de qual é salteado, como fazer, ter segurança para fazer. E daí eu comecei uma escalada muito grande para minha carreira. E eu que só tinha entrado para fazer um gosto para minha mãe e para não tomar mais bronca, acabei me apaixonando pelo varejo. Porque os resultados que eu tive no varejo me fizeram fazer cada vez mais e melhor. E eu acho que então, é isso o que faz a diferença entre chegar aos 5 mil, 6 mil, 4 mil, né, e aquele vendedor que é mediano, ou aquele vendedor que não chega nem à média, porque acha que para ser bom vendedor precisa ser vendedor nato. Para ser bom vendedor e conseguir chegar lá, você tem que se esforçar. Então isso acaba acontecendo com todo mundo, né, Tamir? Porque quando a gente está no processo, de aprendizado, na jornada, a gente não identifica que a gente está evoluindo, né? E a gente olha só assim, lá vem esse chefe chato me checar, lá vem o cara chato me treinar, lá vem não sei quem fazer aquilo comigo. Você não entende que você está numa jornada, né? E só depois, quando você cruza ela, você olha para trás e você liga todos os pontos. Né? Na verdade, você tem um destino, que é chegar ao salário que te satisfaça, né? Vendas que te satisfaçam. E aí eu penso, por exemplo, eu fiz essa jornada, ajudei essa jornada muitos vendedores que trabalhavam comigo. Essas lives que a gente tem aqui são momentos que a pessoa já assistindo essas lives, elas já vão despertar com técnicas que já vão ajudar. Porque a gente está passando conhecimento aqui, né, com todo prazer. Porque além do objetivo que eu tenho de ensinar os vendedores a chegar aos 5K, eu tenho um objetivo também de melhorar o varejo brasileiro. Porque eu já falei para você antes que o quê? Já falei antes que o Brasil é considerado um dos piores atendimentos. Ou seja, o leão está correndo, está todo mundo descalço. O Brasil inteiro. Exatamente. É engraçado, eu dou consultoria, né, aí para algumas marcas, e até os próprios proprietários falam que foram numa loja, falam, também você acredita que eu fui atendido assim? Porque eu acho muito legal quando o empresário também participa dessa jornada e quer aprender sobre técnica de venda, né, mais a fundo, as minhas técnicas de venda. E é legal que ele, além de ser já criterioso por ser dono de uma marca, ainda fica mais, porque aprendeu conceitos aí que ele consegue visualizar que vai gerar resultado para o vendedor, para o cliente, para ele rapidamente. Ó, a gente está chegando aqui a 10 minutos, falta 10, 15 minutinhos, né? Se o Instagram não bloquear a gente vai conseguir passar a ideia. Então, até representando a audiência, deixa eu ver se eu conseguir pegar a ideia aqui, né? Então, assim, a ideia de um vendedor 5K, ela é gerar liberdade, né?
Você conseguiu isso numa época onde não tinha conhecimento, assim como a gente tem agora. Qualquer momento você sobe o Instagram, tá ali bombando o conhecimento, tá entrando em você, não é você que tá indo atrás. É verdade. Né? Você tem que buscar a mentoria, você tem que olhar aonde você quer chegar e quem já trilhou essa jornada, porque é muito importante você estar numa etapa hoje, mas você já está de olho na próxima etapa, eventualmente não viver a próxima etapa, mas saber um pouquinho daquela etapa te facilita, às vezes, a fluir melhor nesse processo aqui agora, né? E aí eu ia fazer um ping-pong com você aqui, para a gente aterrissar esse conhecimento todo aqui que foi passado, tá? Então, assim, acabei até falando aqui um pouquinho como que se inspirar numa pessoa, e aqui a gente está se inspirando em você, né? O que a gente tem que pegar em você, que digo assim, qual é o mindset que você usou para chegar rápido? É só para aterrissar rapidinho aqui, um ping-pong quase que. Tá? Uma mentalidade de que você tem o controle das suas vendas, um controle e responsabilidade. Essa mentalidade tem que estar muito na cabeça do vendedor, numa mentalidade de vendedor vencedor. Que quem faz a venda, quem é responsável pela venda é ele. Essa é a primeira coisa. E que ele tem poder para realmente elevar aí os valores. E como uma pessoa que está perdida, eu vou falar assim, como não executar, como não ser um bom mentorado, botar assim, né? É uma pessoa que não estuda, uma pessoa que está pegando informação com a pessoa errada, que tem gente que quer chegar a um vendedor 5K e está pegando conselho com o vendedor 1K. Como é que funciona isso? Acontece muito isso em loja, é o seguinte, vendedores que ou conseguiram por causa do tempo de loja, que naturalmente pode ser que quanto mais tempo você fique, mais você tenha êxito sem esforço, ou vendedores que têm uma influência muito forte para uma liderança natural, mas que não tem resultado. Essa é a diferença de coach e mentoria. O coach, ele vai gerar, né, um objetivo, um processo, sem ter chegado lá. O mentor não. O mentor necessariamente ele tem que ter conseguido esse êxito, ele tem que ter passado por esses processos. Além de você procurar o mentor certo, a pessoa que vai te dar, né, o caminho pela experiência, você tem que praticar, exercitar para verificar o seu jeito de fazer. Isso faz toda a diferença. E aí tu me explica aqui então, por que te seguir, escutar a tua história, escutar o conhecimento que você está passando, serve como essa mentoria? Porque você é um coach ou um mentor? Eu sou o mentor porque, né, não só consegui êxito sendo o melhor vendedor da minha loja quando eu era vendedor, fui o melhor gerente, em resultados das empresas que eu participei, em termos de crescimento, ou muitas vezes de volume, de vendas, porque depois que eu treinei, eu consegui ajudar pessoas, tanto vendedores a gerentes, a galgarem esses passos também, a chegarem nesse objetivo com mais facilidade, com mais propriedade, né? E porque eu tenho esse compromisso, né? Até eu estou fazendo esse, que você está até utilizando aí, o Instagram, Vendedor 5K, que é para deixar esse conhecimento para as pessoas irem se aprimorando, né? De ter um direcionamento, de ter conteúdo que vai estimular. Eu estou fazendo essa live, não sei até quando, mas às 6h05 da manhã, espero fazer por muito tempo, né, de segunda a sexta, exatamente para contribuir aí com o meu conhecimento, com a prática, entre outras coisas. Até reforçando aqui, a live é uma iniciativa que a gente está fazendo uma gravação ao vivo, tá? Isso aqui era para estar acontecendo num estúdio, em uma situação totalmente diferente dessa, mas a gente, como o Altamir engajou nesse projeto de desenvolver e passar o conhecimento dele, a gente falou, cara, é o que tem para hoje, né? Nessa situação que a gente está, né? É o que dá. Então vamos passar o conhecimento através daqui, né? E a gente acabou abrindo, a gente podia estar fazendo por um Zoom fechado ou alguma outra forma, mas a gente
opção de estar deixando aberto aqui para quem quer pegar até o conhecimento fresquinho, né? Que depois pode ir até o canal e ver lá, mas só que não é publicado hoje, né? Amanhã, passa por um processo de edição ainda, né? Para tirar esses respirar, carro que passa, passarinho que canta. É verdade. Mas ainda tem uma vantagem, né? A gente, como tem que esperar processar, ele fica o tempo da página. Né? Então, até mesmo indicar para pessoas, né, ver, depois a gente vai tirar, mas né, o tempo de você editar um, pegar o outro, acaba que a galera pode rever o conteúdo, ver o conteúdo inteiro se não conseguiu, ou indicar para algum amigo aí que queira fazer um carinho e estimular ele a chegar aí, a esse patamar. E me dá um exemplo aqui de... Você acabou já falando, né? Vai ser um pouco redundante, mas como eu estou fazendo aquele ping-pong para aterrizar a ideia, um exemplo de alguém, do Cisne Negro, né? Que aquele era o patinho feio, antigamente era contado como patinho feio, era aquela... Todo mundo achava que ele não era um patinho feio porque ele era de uma coloração diferente, mas depois descobriram que ele era um lindo cisne, né? Então essa pessoa foi você, alguém que você já desenvolveu? Tem eu sim, né? Óbvio, mas eu queria falar especialmente de uma vendedora chamada Cris. Hoje em dia ela está no meu Instagram e ela é fisioterapeuta, ela estava fazendo faculdade de fisioterapia, eu era gerente da loja do Rio Sul, e ela era bem diferente porque ela era mais tranquila, mais calma, né? Ela estava hiper focada no seu projeto de vida, que era fazer a faculdade dela e depois seguir a carreira. E ela tinha uma dificuldade de abordar o cliente. Tinha algumas dificuldades comuns nos vendedores. Mas com um treinamento intensivo comigo, ela chegou a ser uma vendedora 5K, sendo a melhor vendedora da empresa na época dela. Então, assim, acaba que... Eu ia fazer outra pergunta, a gente está aí com mais 5 minutinhos, 6 para acabar aqui a live, né? Mas eu ia te perguntar, é possível... Só uma coisa. Pode falar. E eu vou falar, ela teve dificuldade. Teve muitos exercícios para ela abordar todos os clientes, não ela com um assunto mais descontraído, porque no começo ela tinha dificuldade. Então já sei até o que você vai perguntar. Eu vou falar, é possível qualquer um chegar a esse resultado. Basta você se esforçar e praticar para que fique de uma forma natural. O nome dela é Cristiane Pinto, quem quiser, né, segui-la. Ela hoje é fisioterapeuta, né? Ela deve ser uma excelente fisioterapeuta, porque ela sempre foi dedicada ao aprendizado. Então não, pode falar. Então tenho certeza aí que eu tenho muitas histórias, né, de vendedores que eles pareciam, porque esse lance do vendedor nato, falar, o vendedor tem que ser falante, tem que ser assim, assim, assado. Aposto que todo mundo já viu um vendedor que era excelente, que você quase não escutava ele atender. E já teve vendedores que eram expansivos e vendiam muito também. Outros que eram espirituosos e arrebentavam de vender. Então não tem um tipo de pessoa que vai vender mais ou menos. Tem a pessoa que vai utilizar as técnicas de forma mais eficiente, vai ser mais estratégica para conseguir aí efetuar mais vendas e conquistar mais clientes. Então não tem desculpa de tamanho, idade, local, principalmente quando você usa autorresponsabilidade, né? Produto, marca, você consegue transitar no mercado, consegue transitar entre clientes, achar, desenvolver carteira, né? Independente de onde você veio e da sua história. E do momento que está, porque qualquer um pode começar uma nova história, hoje é o primeiro dia de uma nova história, né? Sempre, todo dia. É verdade, é verdade. Vou te fazer uma pergunta que a gente já passou, mas lembrando que é para aterrissar a ideia, né? Um jeito errado que as pessoas utilizam em mentoria, né? Ou seja, aquilo que a gente comentou um pouquinho atrás, a pessoa pega conselho com a pessoa errada, né? Fala um pouquinho disso, bem rápido, que está faltando muito pouco, tá? Uns 4 minutinhos. Então, o fato é o seguinte, toda técnica ela vem de práticas bem-sucedidas. Então, o ideal é você visualizar ou ter exemplos claros, né, específicos, para que você perceba que isso é totalmente praticável e que você, só de ouvir, já consiga visualizar o resultado. É algo que você não faz e que, se você fizer... Então, avaliar sim o conteúdo e avaliar sim quem é a pessoa que está falando. Porque
infelizmente tem muita gente. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Mas quem sabe fazer e ensina é essa pessoa que tem que procurar. Então já acabou falando a próxima pergunta, que era o jeito certo, né, de fazer isso acontecer, de se desenvolver numa metodologia de mentoria. É buscar a pessoa certa, que tenha resultado com consistência, né? Isso aí, em todos os aspectos, e buscar conhecimento sempre. Isso, né, ajuda bastante. E para fechar aqui esse ping-pong, aquela dica assim do resumo de agora, para a pessoa que olhou assim, legal, o que eu faço hoje, o dia está começando, mas se você estiver vendo a qualquer horário essa gravação, o que eu faço amanhã, o que eu posso começar a fazer agora para seguir esse caminho? Lembra da história da touca de natação? Então eu vou deixar isso como dica. Vender o que o cliente quer é muito fácil, mas o bom vendedor ele tem que estar preparado de uma forma que não pareça você simplesmente empurrar para o cliente ou só se favorecer como vendedor, é oferecer uma alternativa interessante para esse cliente. Toda vez que vier um cliente procurando algo que você não tem, tente descobrir o porquê e principalmente, né, apoie ele pelo motivo que ele está querendo, explique o que você não tem e ofereça um produto que satisfaça, né, as necessidades, as vontades dele. Isso faz toda a diferença. Quanto mais pessoas você converter, mais as pessoas vão te ver como um vendedor diferenciado. E eu acho que a gente termina com essa dica aí. Legal, muito bom, Altamir. Obrigado aí. Obrigado por todo mundo que esteve aqui também, né? Acompanhando a gravação, pegou 6 e 5, pegou fresquinho informação, sem corte, sem edição, sem nada. E amanhã estaremos aqui, né? Novamente. 6 e 5. Aí vamos gravar esses conteúdos que com certeza aí vai ajudar bastante gente. Tá bom. Quer deixar mais algum recado, mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer as pessoas que entraram. O tráfego é todo orgânico, a gente não divulga, né, porque é uma gravação, mas fico feliz aí das pessoas entrarem, de repente vão se deparando com uma live, né, logo cedo e estão, né, se interessando, vendo até o final, pegando dicas, espero que anotando, espero que querendo praticar, né, acho muito legal essa iniciativa. Tá. E quais os canais que podem encontrar, né, que hoje você está fazendo pelo teu Instagram pessoal, né, que você usa, mas a gente vai estar direcionando como esse papo é bem reto para vendedor, para profissional de venda ali, às vezes você não é o vendedor, é o gerente, mas vendedor de moda varejo, atua muito em salão de venda, né? Então, quais canais, onde é que ele consegue te encontrar nesse projeto em específico? Tem o meu Instagram aí, 5K, e também você pode me seguir no Facebook e futuramente a gente vai estar colocando também no YouTube, né, esses conteúdos nesse legal, mesmo nome. Então. Vendedor 5K, né, é fácil, fica fácil. Pensar que agora é a nova fase. 3.0, 4.0 virou no passado. 3.0 do Daniel Pink, que é a motivação 3.0, o Kotler, que tem o marketing 4.0, e o nosso é vendedor 5.0. Ou seja, o próximo processo, né, a próxima geração de vendedores. Uhum. E pode explodir a qualquer momento essa live, tá? Porque já estourou o tempo aqui, 7h05, né? 1 hora. Lembrando assim, é só trocar mais uma figurinha rápida, que é o momento que eu tenho também para conversar com a Altamir, tá, gente? Será que tem alguma pergunta aí? Sabe o que eu queria responder hoje? Eu tô vendo aqui agora, gente, eu fico tão concentrado que eu não vejo os comentários, mas falando depois da gerência, né? Eu fui supervisor também bastante rápido. Eu fui o último supervisor da Pedra Atleta eu peguei a loja de Copacabana, construí uma equipe que 3 pessoas